Nas ruas fervilhantes de São Paulo, onde o asfalto quente exalava o cheiro de pão fresco misturado ao suor dos transeuntes apressados, vivia Mateus, um menino de 12 anos, cujos olhos castanhos carregavam a profundidade de quem já havia visto o inferno de perto. O fogo que devorara sua casa no cortiço de Paraisópolis, 2 anos antes, não só consumira as paredes de tijolo cru, mas também a família que ele mal começara a conhecer. Sua mãe, uma costureira exausta que sonhava com um futuro melhor, e o pai, um pedreiro que ria alto mesmo nos dias de escassez. O incêndio, provocado por um fio desencapado em uma noite chuvosa, deixara Mateus sozinho, com nada além de uma mochila velha e o eco das sirenes na memória. Desde então, ele vagava pelas calçadas lotadas da Avenida Paulista, mendigando trocados para comprar um pão ou uma garrafa d'água, dormindo embaixo de viadutos ou nos bancos dos parques, sempre com o coração apertado pela saudade e uma fé inabalável que o sustentava. Mateus não era como os outros meninos de rua. Havia algo especial nele, um dom que ele próprio mal compreendia, mas que surgira como um sussurro divino após a tragédia. Começara com pequenos milagres. Uma vez, curou o corte infeccionado na perna de um amigo de rua, Joãozinho, apenas impondo as mãos e murmurando uma oração simples que aprendera com a mãe na igreja evangélica do bairro. Senhor, toque este corpo com tua graça, restaura o que foi quebrado. Repetia ele com a voz trêmula mas firme. Joãozinho, que mal conseguia andar de dor, levantara-se no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Mateus não contava a ninguém sobre isso. Temia ser chamado de louco ou, pior, ser levado para algum orfanato onde o silêncio o sufocaria. Em vez disso, usava o dom em segredo, ajudando quem cruzava seu caminho. Uma idosa com artrite nas juntas, um cachorro ferido que ele encontrou no beco. Cada cura era um segredo entre ele e Deus, um raio de luz em meio à escuridão das ruas. Naquela manhã de sábado, o sol escaldante batia forte no concreto e Mateus acordara cedo, como sempre, no canto sombreado de uma praça perto do Hospital das Clínicas. Ele havia passado a noite ali, enrolado em um cobertor rasgado que encontrara no lixo, sonhando com o cheiro de feijão cozinhando na panela da mãe. Seu estômago roncava alto e ele decidiu tentar a sorte na Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde os executivos ricos passavam com seus carros reluzentes e, às vezes, jogavam moedas por pena. Vestia uma camiseta suja de poeira e shorts remendados, os pés descalços endurecidos pelo asfalto quente. Enquanto caminhava, cantarolava baixinho um hino que lembrava da igreja. Deus é o meu refúgio e fortaleza, meu socorro bem presente na angústia. A multidão o ignorava, como de costume. Ele era invisível, um fantasma entre os arranha-céus de vidro espelhado. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Helena, uma menina de 10 anos, com cabelos loiros cacheados, amarrados em fitas cor-de-rosa, estava sentada em uma cadeira de rodas high-tech, daquelas com motores elétricos e controles digitais, empurrada por uma enfermeira uniformizada. Seus pulmões, atacados por uma doença crônica rara, fibrose cística agravada por infecções recorrentes, a condenavam a uma vida de tubos e inaladores. Ela mal conseguia respirar sem esforço, o peito subindo e descendo em ritmo irregular, os olhos azuis vidrados de cansaço e frustração. Helena era filha de Ricardo Almeida, um magnata do setor de tecnologia, dono da Almeida Tech, uma empresa que fabricava softwares para bancos e indústrias, com escritórios espalhados pelo mundo. Ricardo, um homem de 45 anos, alto e impecavelmente vestido em ternos italianos, construíra seu império do zero, mas a doença da filha o corroía por dentro.
Ele passava noites em claro, negociando com médicos internacionais, gastando fortunas em tratamentos experimentais que prometiam pouco. A família vivia em uma mansão nos jardins, cercada de luxo, mas o ar ali era pesado, impregnado de medo e discussões acaloradas. Naquele dia, Ricardo havia saído para uma reunião importante, deixando Helena com a enfermeira, Marta, para um passeio raro no Parque Ibirapuera. Não a deixe se esforçar demais. Instruíra ele pela manhã, beijando a testa pálida da filha antes de partir. Helena, teimosa como o pai, insistira em sair. Quero ver as flores, papai. Só um pouquinho, dissera ela com voz rouca, tossindo levemente. Agora, no gramado verde do parque, ela observava as crianças correndo e brincando de bola, invejando cada grito de alegria. Seu mundo era confinado à cadeira, aos remédios amargos e às visitas ao hospital, onde agulhas e máquinas a faziam chorar em silêncio. Mateus, atraído por uma intuição inexplicável, aproximou-se devagar. Ele notara a menina de longe. Algo nela o chamava, como um puxão no peito. Parou a uns metros, hesitante, as mãos sujas enfiadas nos bolsos. Oi, disse ele com um sorriso tímido que revelava dentes brancos apesar da vida dura. Você gosta de parques? Eu venho aqui às vezes para ver os pássaros. Helena ergueu os olhos surpresa. Poucas pessoas falavam com ela como se fosse normal. A maioria olhava com pena ou desviava o olhar. Mas Mateus, com sua roupa esfarrapada e o cheiro de rua, parecia genuíno. Ainda assim, o instinto de defesa, moldado por anos de isolamento, a fez franzir a testa. O que você quer? Moedas? Meu pai diz que meninos como você só causam problemas. Rebateu ela, a voz fraca, mas afiada, tossindo no final da frase. Marta, a enfermeira, interveio imediatamente, puxando a cadeira para trás. Afaste-se, menino. Ela não precisa de mendigos por perto. Vá embora antes que eu chame a segurança. Mateus recuou um passo, o rosto corando de humilhação. Ele só queria conversar, talvez oferecer uma oração silenciosa, mas as palavras da menina o feriram como espinhos. Eu não. Eu só queria ajudar, murmurou ele, baixando a cabeça. Mas em seu coração, a chama da compaixão ardia mais forte. Ele viu a fragilidade dela, o modo como as mãos tremiam no colo, e soube, de repente, que era para isso que Deus o colocara ali. Sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou devagar para longe, mas não sem antes sussurrar uma prece rápida. Senhor, mostra-me o caminho para ela. Enquanto isso, na mansão dos Almeida, Ricardo concluía sua reunião com um sorriso forçado. O contrato está assinado, anunciou aos sócios, erguendo uma taça de uísque. Mas sua mente estava em Helena. Ele ligou para Marta assim que pôde. Como ela está? O passeio foi bom? A resposta veio tranquilizadora, mas ele sentiu o peso da rotina. Mais um dia de luta. O que Ricardo não sabia era que, naquele exato momento, o destino começava a tecer fios invisíveis entre o seu mundo de riqueza e o de um menino esquecido nas ruas. Mateus, de volta à praça, sentou-se no chão e refletiu sobre o encontro. Por que aquela menina o afetara tanto? Ele decidiu que voltaria ao parque no dia seguinte. Algo lhe dizia que não era coincidência. A noite caiu sobre São Paulo, com suas luzes neon piscando como estrelas falsas, e Mateus adormeceu com o sonho de uma cura que poderia mudar tudo. O sol da manhã seguinte despontava tímido sobre o Parque Ibirapuera, tingindo de dourado as copas das árvores e o lago sereno onde patos nadavam preguiçosamente. Mateus acordara com o canto dos pássaros, o corpo dolorido da noite mal dormida em um canto escondido atrás de um arbusto. Ele havia passado as horas escuras refletindo sobre a menina da cadeira de rodas, Helena, cujo rosto pálido o perseguira nos sonhos.
Por que eu me importo tanto? Pensara ele enquanto mastigava um pedaço de pão duro que ganhara de um vendedor ambulante. A resposta veio como uma brisa suave. Era o chamado de Deus, o mesmo que o levava a curar os feridos nas ruas. Ele se lavou no bebedouro do parque, esfregando o rosto com as mãos para tirar a sujeira acumulada, e vestiu a mesma camiseta rasgada, agora com um rasgo novo na manga. Determinando-se a voltar, ele caminhou pela trilha de cascalho, os pés descalços pisando com cuidado nas pedras afiadas. Helena, por sua vez, acordara cedo em sua mansão nos jardins, o quarto amplo decorado com bonecas colecionáveis e pôsteres de viagens que ela só conhecia por revistas. A tosse a atormentara durante a noite, um som rouco e persistente que ecoava pelos corredores de mármore. Sua mãe, Sofia, uma mulher elegante de cabelos castanhos curtos e olhos cansados, havia ficado ao seu lado até o amanhecer, aplicando nebulizações e murmurando palavras de conforto. Vai passar, minha filha. O médico disse que o novo tratamento vai ajudar, dissera Sofia, embora sua voz tremesse de dúvida. Ricardo, o pai, já havia saído para o escritório, mas prometera voltar ao meio-dia para levá-las a uma consulta. Helena, com os olhos inchados de fadiga, olhara pela janela para o jardim impecável e sentira uma pontada de inveja das crianças que via brincando na rua distante. Quero ir ao parque de novo, mamãe, por favor, implorara ela. E Sofia, relutante, mas vendo o brilho raro nos olhos da filha, concordara. Chegando ao parque com Marta, a enfermeira, Helena manobrava a cadeira elétrica devagar pelo caminho pavimentado, admirando as flores de hibisco vermelhas que bordejavam o gramado. O ar fresco parecia aliviar um pouco sua respiração, embora cada inalação ainda doesse como agulhas no peito. Sofia caminhava ao lado, de braço dado com ela, contando histórias de sua infância em uma fazenda no interior de São Paulo. Eu corria descalça pelos campos, colhendo mangas. Um dia você vai fazer o mesmo, disse Sofia, forçando um sorriso. Helena riu fracamente, mas tossiu em seguida, cobrindo a boca com um lenço bordado. Foi nesse momento que Mateus apareceu, surgindo de trás de uma árvore como um espectro gentil. Ele hesitara por longos minutos, observando de longe, mas agora se aproximava com passos cautelosos, as mãos abertas em sinal de paz. Olá de novo, disse Mateus, parando a uma distância respeitosa. Seu sotaque era o do povo, simples e carregado de calor humano. Lembra de mim? Do parque ontem. Helena o fitou, reconhecendo o menino sujo e magro. Uma mistura de curiosidade e desconfiança cruzou seu rosto. Você, o mendigo, murmurou ela, a voz fraca. Marta, sempre vigilante, interveio de imediato. O que eu disse ontem? Saia daqui, garoto. Não temos tempo para isso. Sofia, que observava a cena, franziu a testa protetora. Deixe-nos em paz. Minha filha está doente e não precisa de estranhos. Mateus sentiu o rubor subir às bochechas, mas não recuou. Seus olhos fixaram-se em Helena, vendo além da cadeira, além da fraqueza. Via uma alma presa, clamando por liberdade. Eu não quero nada de vocês, disse ele, a voz ganhando firmeza. Só posso rezar por você? Uma oração rápida. Minha mãe me ensinou que orações ajudam quando os médicos não podem. Ele juntou as mãos, como em uma súplica, e começou a murmurar baixinho, os olhos fechados. Pai Celestial, olha para esta menina com tua misericórdia. Toca seus pulmões, enche-os de vida e ar puro, como o vento nos campos. Amém. Helena observava, hipnotizada. Ninguém nunca lhe oferecera algo tão simples, tão puro. Mas o medo falou mais alto. Pare! Você é louco! Meu pai vai te expulsar daqui! Gritou ela, a voz rouca se quebrando em uma tosse violenta.
Lágrimas de frustração brotaram em seus olhos. Sofia, alarmada, chamou a segurança do parque por telefone, enquanto Marta empurrava a cadeira para longe. Mateus baixou as mãos, o coração apertado, mas uma paz estranha o invadiu. Ele vira por um instante um brilho nos olhos de Helena, como se algo tivesse se mexido dentro dela. Enquanto isso, Ricardo Almeida acelerava seu Mercedes pela Marginal Pinheiros, o telefone colado à orelha em uma chamada de negócios. Sim, o software precisa de atualizações de segurança. Invistam nisso, ordenava ele a seu vice-presidente. Mas sua mente vagava para Helena. Ele planejava surpreendê-la no parque com sorvetes da confeitaria favorita. Ao chegar ao Ibirapuera, estacionou o carro e caminhou apressado pelo portão principal, o terno cinza imaculado contrastando com o verde ao redor. Dali a pouco, avistou o grupo. Sofia gesticulando para um segurança, Marta consolando Helena e um menino de rua sendo afastado por um guarda. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Ricardo, aproximando-se com voz autoritária. Sofia correu para ele, explicando aos tropeços. Um menino se aproximou de Helena, dizendo que ia rezar por ela. Foi estranho, Ricardo. Ela ficou agitada. Helena, ainda tossindo, olhou para o pai com olhos suplicantes. "Ele era só um garoto, papai, mas eu me senti esquisita depois." Ricardo franziu a testa, o instinto protetor em chamas. Ele se virou para o segurança, que segurava Mateus pelo braço. O menino não resistia, os olhos baixos, mas cheios de uma dignidade quieta. "Solte-o", ordenou Ricardo, surpreendendo a todos. Ele se aproximou de Mateus, avaliando-o de cima a baixo. "O que você acha que está fazendo, rapaz? Aproximando-se da minha família assim?" Mateus ergueu o olhar, encontrando os olhos frios de Ricardo. "Senhor, eu só quis ajudar. Ela, sua filha, parece tão triste. Eu rezo por pessoas doentes. É um dom que Deus me deu." As palavras saíram sinceras, sem hesitação. Ricardo riu, um som seco e descrente. "Dom? Garoto, o mundo não funciona com rezas. Funciona com dinheiro e médicos. Vá embora antes que eu chame a polícia." Mas algo na voz de Mateus o deteve. Havia uma convicção ali que ele, em sua vida de ceticismo, raramente encontrava. O segurança soltou Mateus, que recuou devagar, murmurando um "desculpe-me", antes de se virar. Helena o observava, o peito ainda doendo, mas com uma sensação nova, como se o ar entrasse um pouco mais fácil. Ricardo, abalado pela cena, abraçou a filha. "Não se preocupe, amor. Papai está aqui." Mas enquanto caminhavam para o carro, ele não conseguia afastar a imagem do menino. Naquela noite, em seu escritório na Almeida Tech, rodeado de telas e relatórios, Ricardo pensou pela primeira vez em algo além da ciência. E se houvesse mais? Mateus, de volta às ruas, encontrou refúgio em uma igreja pequena perto da praça. Ajoelhado no banco de madeira gasta, ele orou fervorosamente. "Senhor, abre os corações deles, deixa que eu possa ajudar." A lua cheia iluminava os vitrais, e ele adormeceu ali, sonhando com uma família que não era sua. A tensão no ar do parque havia se dissipado, mas as sementes de mudança já germinavam. Sofia, em casa, confidenciou ao marido. Aquele menino, ele parecia sincero. Ricardo grunhiu, mas não respondeu. Helena, deitada em sua cama, apertava o lenço e se perguntava se a oração havia sido real. Os dias seguintes passaram como um vendaval úmido em São Paulo, com chuvas intermitentes que transformavam as ruas em rios de lama e os abrigos improvisados em poças geladas. Mateus se refugiava onde podia, sob as marquises de lojas fechadas na Rua Augusta, ou em portais de edifícios antigos no centro, onde o eco das buzinas noturnas o embalava em um sono inquieto.
ele não parava de pensar em Helena. A imagem dela na cadeira de rodas, com aqueles olhos azuis cheios de uma tristeza que ele conhecia bem, a tristeza da perda, o consumia. Nas pausas, entre pedir esmolas e ajudar um ou outro ambulante com carregamentos pesados por uma moeda, ele orava: Deus, por que me mostraste ela se eu não posso ajudar? Abre uma porta, Senhor. Murmurava, ajoelhado em um canto qualquer. Seu dom de cura, que ele usara para aliviar a febre de uma prostituta idosa na favela, ou curar a torção no tornozelo de um ciclista de rua, agora parecia insuficiente. Ele precisava de coragem para voltar ao parque, mesmo sabendo que o pai dela, aquele homem alto de olhar cortante, poderia chamá-lo de ladrão, ou pior. Enquanto isso, na mansão dos Almeida, o ar-condicionado zumbia suavemente nos cômodos amplos, mas o clima dentro da família era de tempestade contida. Helena passara uma noite ruim, com crises de tosse que a deixavam sem fôlego, o peito ardendo como se estivesse em chamas. Sofia, exausta de noites insones, preparava o café da manhã na cozinha de granito polido, onde o aroma de pães frescos importados da padaria francesa contrastava com sua expressão preocupada. Ricardo, precisamos conversar sobre os tratamentos. O último remédio a deixou ainda mais fraca, disse ela ao marido, que lia o jornal econômico na mesa de carvalho maciço, uma xícara de café preto na mão. Ricardo dobrou o jornal com um suspiro, seus olhos marcados por olheiras profundas. Ele era um homem que dominava salas de reunião com um gesto, fechava acordos milionários com um aperto de mão, mas diante da doença da filha, sentia-se impotente como um navio à deriva. Eu sei, Sofia. Liguei para o Dr. Klein em Nova York. Ele sugere uma terapia genética experimental na Europa. Vamos custar o que for preciso, respondeu ele, a voz firme, mas carregada de fadiga. Helena desceu as escadas devagar, com a ajuda de Marta, que ajustava os tubos de oxigênio portáteis acoplados à cadeira. Vestia um pijama de seda rosa, os cabelos loiros desgrenhados caindo sobre os ombros frágeis. Bom dia, papai. Mamãe. Cumprimentou ela, a voz rouca como folhas secas ao vento. Sentou-se à mesa, cutucando o ovo pochê com o garfo sem apetite. Ricardo se levantou e beijou sua testa, sentindo o calor febril da pele. Bom dia, princesa. Como se sente hoje? Helena hesitou, olhando para o prato. Igual, cansada. Mas, papai, lembra daquele menino no parque? O que rezou por mim? Ricardo congelou por um instante, o garfo a meio caminho da boca. Aquele mendigo? Esquece isso, Helena. Ele só queria chamar a atenção. Mas Helena balançou a cabeça, teimosa. Não, ele parecia sincero. Depois que ele orou, eu me senti um pouquinho melhor, como se o ar entrasse mais fácil por um segundo. Sofia e Ricardo trocaram olhares preocupados. É só coincidência, filha. Vamos ao médico hoje, disse Sofia, suavizando o tom para não magoá-la. A consulta no Hospital Sírio-Libanês foi um ritual doloroso. O Dr. Ramos, um pneumologista renomado com jaleco impecável e sotaque paulista refinado, examinou Helena com instrumentos que bipavam e luzes frias. A fibrose está progredindo, Sr. Almeida. Os pulmões estão com apenas 45% da capacidade normal. Recomendo isolamento maior e novos antibióticos, explicou ele, folheando laudos no tablet. Ricardo assentiu, anotando tudo em seu iPhone, enquanto Sofia segurava a mão da filha, que mordia o lábio para não chorar. Quanto tempo até o transplante? Perguntou ele direto. O médico hesitou. Pode ser meses ou anos. E há riscos. Saíram do hospital com mais receitas e um peso maior no peito. No carro, Helena olhava pela janela, vendo a cidade passar em borrões de prédios e árvores. Eu odeio isso, papai.
Quero correr como as outras crianças. Ricardo apertou o volante, os nós dos dedos brancos. Você vai, Helena. Eu prometo. De volta ao Parque Ibirapuera, no dia seguinte, Sofia insistira em um passeio curto para animá-la. Helena manobrava a cadeira sozinha pelo caminho sombreado, o sol filtrando pelas folhas de ipê. Marta andava ao lado, carregando a bolsa de medicamentos, enquanto Sofia parava para comprar sorvetes de um carrinho próximo. Foi então que Mateus surgiu novamente, como se invocado por uma força invisível. Ele havia esperado o momento certo, escondido atrás de um quiosque de sucos, observando até ver que o pai não estava por perto. Dessa vez, aproximou-se devagar, com um buquê improvisado de flores silvestres que colhera no gramado, margaridas amarelas e folhas verdes, amarradas com um barbante sujo. Oi, Helena, né? Trouxe isso para você. Flores ajudam a alegrar o dia, disse ele, estendendo o ramalhete com um sorriso nervoso. Helena parou a cadeira, surpresa. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo, mas não de raiva. Havia curiosidade agora. Você de novo? Meu pai disse para você ficar longe. Marta, alertada, deu um passo à frente. Garoto, eu avisei. Vou chamar a polícia agora. Mas Helena ergueu a mão, silenciando-a. Espera, Marta. O que é isso? Flores de rua? Mateus assentiu, sentando-se no chão a uma distância segura para não assustá-la. Sim, eu vivo por aqui. Meu nome é Mateus. E você? Bem, você parece precisar de um amigo. Ele falava devagar, escolhendo palavras simples, como se contasse uma história ao redor de uma fogueira de rua. Helena pegou as flores, cheirando-as com cuidado. O aroma fresco a fez tossir levemente, mas sorriu pela primeira vez em dias. Obrigada. Eu sou Helena. Por que você se importa? A gente nem te conhece. Mateus baixou os olhos, remexendo na terra com os dedos. Eu perdi minha família num incêndio. Fico sozinho muito tempo. Vejo você aí, presa na cadeira, e penso: deve ser pior que a rua. Eu rezo por doentes. Quer que eu reze de novo? Sem tocar, só palavras. Helena hesitou, olhando para Marta, que balançava a cabeça em negação. Mas algo na sinceridade dele, na forma como seus olhos castanhos brilhavam com esperança, a tocou. Tudo bem, mas se doer, para. Mateus fechou os olhos, as mãos unidas no colo. Senhor Jesus, tu que curaste o paralítico em Betsaida, olha para Helena agora. Expulsa a doença dos pulmões dela, enche-a de fôlego novo, como o vento do Espírito. Dá-lhe força para rir e correr. Em teu nome, amém. As palavras saíam em um fluxo calmo, como um rio suave, e pela primeira vez, Helena sentiu um calor percorrer seu peito, não dor, mas uma leveza, como se o ar fluísse mais livre. Quando ele terminou, abriu os olhos e sorriu. Melhor? Helena respirou fundo, surpresa. A tosse não veio. Em vez disso, uma inspiração profunda, sem o aperto usual. É estranho. Eu me sinto mais leve. Marta, descrente, checou os monitores na cadeira. Impossível, deve ser placebo. Mas Helena riu, um som fraco, mas genuíno. Fala mais de você, Mateus. Como é viver na rua? Ele começou a contar, hesitante no início, sobre o incêndio que levara sua mãe, que cantava hinos enquanto costurava. Sobre o pai, que construíra casas para os outros, mas não salvara a sua. Sobre as noites frias e os dias de fome. Mas Deus cuida. Ele me deu esse dom. Já curei amigos, sabe? Um cachorro manco, uma senhora com dor nas costas. Helena ouvia, fascinada, esquecendo por um momento sua própria prisão. Você é como um anjo de rua, disse ela brincando. Mateus corou. Não, só um menino, mas se precisar, eu volto. Sofia retornou com os sorvetes, avistando a cena. Helena, quem é esse menino? Helena explicou rapidamente, defendendo-o. Ele é legal, mamãe. Só conversou comigo. Sofia,
Cautelosa, mas vendo o brilho nos olhos da filha, permitiu que ele ficasse mais um pouco. Obrigada por animá-la. Mas não conte a ninguém sobre isso, está bem? Meu marido é protetor. Mateus assentiu, levantando-se. Eu entendo. Cuide-se, Helena. Ele se afastou, o coração leve, sentindo que uma ponte frágil se formara. Naquela tarde, Ricardo recebeu uma ligação de Sofia enquanto negociava um merger em seu escritório envidraçado na Avenida Faria Lima. Ricardo, Helena está melhor hoje. Falou o dia todo sobre um menino do parque. Ele reza por ela e ela jura que sente diferença. Ricardo riu, cético. Orações? Sofia, foque nos médicos. Mas ao desligar, uma semente de dúvida plantou-se em sua mente racional. Ele cancelou a próxima reunião e dirigiu para casa mais cedo, determinado a ver com os próprios olhos. Helena, deitada no sofá da sala de estar, com vista para o jardim, apertava as flores de Mateus. Ele vai voltar, mamãe. Eu sei. Sofia sorriu, acariciando seus cabelos. Pela primeira vez em meses, a casa parecia menos sufocante. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja, Mateus caminhava pelas ruas, ajudando um vendedor de milho assado a carregar sacos em troca de uma espiga quente. Deus está trabalhando, pensou ele, mordendo o milho doce. Mas sombras se aproximavam. Rumores de uma batida policial nas ruas contra meninos de rua poderia complicar tudo. A família Almeida jantava em silêncio relativo naquela noite, com Helena comendo mais do que o usual. Ricardo observava, intrigado. Conte-me mais sobre esse Mateus. Pediu ele finalmente. Helena sorriu. Ele é corajoso, papai. Como você. As palavras o atingiram como um raio. Talvez, só talvez, houvesse espaço para o improvável. A chuva fina que caía sobre São Paulo naquela tarde transformava o asfalto em um espelho escorregadio, refletindo as luzes neon dos letreiros e os faróis dos carros que buzinavam impacientes no trânsito caótico da Avenida Paulista. Mateus se abrigava sob o toldo de uma padaria fechada, os ombros curvados contra o vento úmido que trazia o cheiro de terra molhada, misturado ao fedor dos bueiros entupidos. Ele havia passado o dia ajudando um ferreiro ambulante a consertar carrinhos de hot dog em troca de uma refeição quente, um prato de arroz e feijão com linguiça que ele saboreara devagar, como se fosse um banquete. Mas sua mente não estava na comida, estava no parque, em Helena. Desde o último encontro, ele sonhava com ela à noite, vendo-a correr livre pelos gramados, os cabelos loiros voando ao vento. É hora de tentar de novo, pensou ele, limpando o rosto com a manga da camiseta encharcada. Apesar do risco, ouvira boatos de uma operação policial para limpar as ruas de meninos como ele. Mateus sentia uma urgência divina, como um fogo quieto no peito. Na mansão dos Almeida, o crepúsculo pintava as janelas altas de tons alaranjados, filtrando-se através das cortinas de linho importado na sala de jantar. Helena estava sentada à mesa de mogno polido, vestindo um suéter macio de caxemir azul que combinava com seus olhos, agora menos opacos do que dias atrás. Pela primeira vez em semanas, ela comera uma porção completa de salada de frutas com iogurte, e Sofia observava com um misto de alívio e espanto. Você parece melhor, minha flor. O que mudou? Perguntou a mãe, servindo-lhe um copo de suco de laranja natural. Helena sorriu, um sorriso tímido que iluminava seu rosto pálido. É o Mateus, mamãe. As orações dele, eu sinto diferença. Hoje, no parque, eu respirei sem doer tanto. Ricardo, que entrava na sala ajustando as mangas de sua camisa social após uma ligação de trabalho, parou abruptamente. Ele havia passado o dia em reuniões exaustivas na Almeida Tech,
negociando uma parceria com uma startup de inteligência artificial. Mas as palavras da filha o trouxeram de volta à realidade doméstica. Mateus de novo? Helena, isso é perigoso. Ele é um desconhecido das ruas. Pode ser um golpe. Sofia interveio, colocando a mão no braço do marido. Ricardo deu uma chance. Ela está mais animada. Ontem, no médico, o doutor notou uma melhora nos exames. Os níveis de oxigênio subiram um pouco. Ricardo se sentou, esfregando as têmporas. Ele era um homem de fatos e números, de gráficos ascendentes e retornos sobre investimento, mas a doença de Helena o forçava a confrontar o incontrolável. Lembrava-se de sua própria infância pobre no interior de Minas Gerais, onde a fé simples da avó o sustentara durante as secas. Talvez houvesse resquícios disso em algum lugar. Tudo bem, vamos ao parque amanhã. Eu vou junto. Se esse menino aparecer, converso com ele. Mas se for armadilha, acaba aí. Helena bateu palmas fracamente, os olhos brilhando. Obrigada, papai. Você vai gostar dele. Ele conta histórias engraçadas das ruas. Ricardo forçou um sorriso, mas internamente lutava contra o ceticismo. Histórias? Vamos ver. A noite caiu pesada, com trovões ecoando ao longe. Mateus encontrou abrigo em um viaduto na Vila Madalena, onde um grupo de meninos de rua se reunia ao redor de uma fogueira improvisada feita de papelão e galhos. Joãozinho, seu amigo de anos, o mais velho com 15 e cicatrizes de brigas de rua, dividiu um pedaço de pão amanhecido. O que te deixa tão pensativo, irmão? Mais um sonho com anjos? Brincou ele, cuspindo no fogo. Mateus riu baixinho, contando sobre Helena sem detalhes demais. É uma menina rica, doente. Eu rezo por ela e acho que funciona. Mas o pai dela é daqueles que mandam em tudo. Joãozinho balançou a cabeça sério. Cuidado, Mateus. Ricos não misturam com a gente. Lembra o Zé, que tentou ajudar uma família chique? Acabou na delegacia. Mateus assentiu, mas sua fé era inabalável. Deus protege. Amanhã eu volto. Eles cantaram um hino baixinho, vozes roucas se unindo no escuro, e Mateus adormeceu com o som da chuva batendo no concreto. No dia seguinte, o sol rompeu as nuvens como uma bênção, aquecendo o Parque Ibirapuera e enchendo o ar de aromas de grama fresca e flores desabrochando. A família Almeida chegou cedo, Ricardo dirigindo o SUV blindado com cuidado pelas alamedas arborizadas. Helena, animada, ajustava os controles da cadeira de rodas, agora com menos esforço. Sofia carregava uma cesta de piquenique, sanduíches de salmão defumado, frutas cortadas e sucos orgânicos, enquanto Marta seguia atrás com os equipamentos médicos. Papai, olha o lago! Os patos estão nadando! Exclamou Helena, apontando com empolgação. Ricardo estacionou e ajudou a filha a descer, seu braço forte sustentando-a com gentileza. Vamos devagar, princesa. Nada de exageros. Eles se instalaram em uma manta xadrez sob uma árvore centenária, o burburinho de famílias e corredores ao fundo, criando uma sinfonia urbana. Mateus os avistou de longe, escondido atrás de um pavilhão de exposições. Seu coração acelerou ao ver o pai, alto, imponente, com óculos escuros e um relógio de ouro reluzente no pulso. Ele veio, murmurou para si mesmo, hesitando. Mas vendo Helena rir de algo que a mãe dizia, ele respirou fundo e se aproximou, as mãos sujas enfiadas nos bolsos dos shorts remendados. Parou a uns metros, esperando ser notado. Ricardo foi o primeiro a vê-lo, levantando-se imediatamente com postura defensiva. Você aí, o que quer? Perguntou, a voz grave ecoando autoridade. Helena virou a cadeira, os olhos se iluminando. Mateus, vem cá, papai, é ele. Sofia observou em silêncio, curiosa. Mateus deu um passo à frente, baixando a cabeça em respeito. Bom dia, senhor. Dona, eu.
Vim ver se Helena está bem. Posso falar com ela um pouco? Ricardo cruzou os braços, avaliando o menino. Magro, mas com olhos firmes, sem o ar de mendigo comum. Falar? Você não a conhece, porque insiste nisso. Mateus ergueu o olhar, encontrando os olhos do homem. Porque Deus me mandou. Eu vi ela sofrendo, como eu sofri. Perdi minha família no fogo, vivo na rua, mas aprendi a rezar pelos doentes. Deixa eu ajudar, só isso. As palavras saíram puras, sem malícia, e por um momento, Ricardo vacilou. Helena interveio ansiosa. Por favor, papai, ele reza bonito. Ontem eu me senti melhor depois. Marta murmurou algo sobre riscos, mas Sofia a silenciou com um gesto. Relutante, Ricardo assentiu. 5 minutos e sem truques. Mateus se sentou na grama, a uma distância respeitosa, e começou a conversar com Helena. Como foi seu dia? Viu os pássaros? Ela sorriu, contando sobre o médico e as flores que ele dera. Eu guardei elas no quarto. Secaram, mas ainda cheiram bem. A conversa fluiu natural, como entre velhos amigos. Mateus descrevia as estrelas que via da rua, mais brilhantes sem as luzes da cidade. Helena falava de seus livros de aventura, sonhando com viagens a praias distantes. Ricardo ouvia, surpreso com a facilidade. Você lê? Perguntou ele, curioso. Mateus assentiu. Sim, senhor. Pego livros no lixo ou na biblioteca pública. Gosto de histórias de heróis que salvam o dia. Então veio o momento. Posso rezar agora? Por ela, pediu Mateus, olhando para Ricardo. O homem hesitou, mas o brilho nos olhos de Helena o convenceu. Vá em frente, mas é só oração. Mateus fechou os olhos, as mãos unidas, e sua voz ganhou um tom solene, ecoando como em uma catedral invisível. Ó Pai bondoso, tu que formaste os pulmões para respirar tua criação, olha para Helena, tua filha amada. Expulsa as sombras da doença, restaura sua respiração como o vento fresco da manhã. Dá-lhe vida abundante, força para dançar e alegria para cantar. Em nome de Jesus, o grande médico. Amém. As palavras pairaram no ar e um silêncio caiu sobre o grupo. Helena respirou fundo, os olhos arregalados. Eu sinto. O peito está leve, papai. Tenta tocar, não dói mais. Ricardo se aproximou, tocando o ombro da filha com incredulidade. Ela riu, um som claro e forte, sem tosse. Sofia cobriu a boca, lágrimas nos olhos. Meu Deus, é um milagre. Marta checou os equipamentos, boquiaberta. Os níveis estão normais. Como? Mateus abriu os olhos, sorrindo humildemente. É Deus, não eu. Ricardo, atônito, estendeu a mão ao menino. Obrigado. Mateus, né? Eu não entendo, mas você salvou o dia dela. Pela primeira vez, o magnata sentiu uma rachadura em sua armadura de ceticismo. Eles convidaram Mateus para o piquenique e ele comeu sanduíches com voracidade contida, contando mais histórias. Uma vez, curei um passarinho com asa quebrada. Ele voou no dia seguinte. Helena ria, e até Ricardo sorria. Mas quando o sol começou a baixar, Ricardo disse sério: Volte amanhã. Quero entender mais sobre você. Mateus assentiu, o coração transbordando. Ao se despedir, Helena sussurrou: Você é meu herói, Mateus. Naquela noite, na mansão, a família jantava animada, Helena tagarelando sem parar. Ricardo, no escritório, pesquisava no computador. Milagres de cura na Bíblia, dons espirituais. Sofia o encontrou lá, abraçando-o. Talvez seja a hora de acreditar, amor. Ele a beijou. Talvez. Mateus, de volta à rua, compartilhou pão com Joãozinho. Hoje foi incrível. Deus abriu a porta. Mas no horizonte, nuvens se formavam. Um policial o observara de longe. A transformação começava, tecendo laços improváveis entre mundos distantes. A aurora despontava sobre São Paulo,
com uma luz rosada que se infiltrava pelas frestas dos prédios altos, aquecendo as ruas ainda úmidas da chuva noturna. Mateus acordara cedo, o corpo dolorido de uma noite mal dormida, em um canto escondido atrás de um container de lixo na Vila Madalena. Ele havia sonhado com Helena correndo pelo parque, livre e rindo, e com o pai dela estendendo a mão em aprovação, um sonho que o deixara com o coração acelerado, como se fosse um presságio. Lavou o rosto na torneira pública de um posto de gasolina próximo, esfregando a sujeira das bochechas com as palmas calejadas, e comeu metade de uma banana que encontrara no chão de um mercado. O resto guardou para mais tarde. Vestindo a mesma camiseta desbotada, agora com manchas de lama seca, ele caminhou em direção ao Parque Ibirapuera, os pés descalços pisando no asfalto irregular. Hoje é o dia, murmurou para si mesmo, sentindo uma paz sobrenatural. Mas no fundo, uma sombra de medo pairava. Os boatos da operação policial contra meninos de rua se intensificavam, com sirenes ecoando à noite e amigos sumindo nas batidas. Na mansão dos Almeida, o aroma de café moído na hora preenchia a cozinha ampla, onde raios de sol dançavam sobre a bancada de quartzo branco. Helena acordara animada, pela primeira vez sem a tosse habitual para saudar o dia. Ela se vestira sozinha, um feito raro, escolhendo um vestido florido leve que balançava com o ar-condicionado e descera as escadas com passos hesitantes, mas firmes. Sofia, preparando ovos mexidos com ervas frescas, virou-se surpresa ao ouvi-la. Bom dia, minha joia. Você está de pé? Sozinha? Helena sorriu, os olhos azuis brilhando com uma vitalidade nova. Sim, mamãe. Olha, eu respirei fundo agora e não doeu. É o Mateus, eu sei. A oração dele funciona. Sofia a abraçou-a, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Meu amor, isso é incrível. Mas vamos devagar, está bem? O doutor quer ver você hoje. Ricardo entrara na cozinha nesse momento, ainda de robe de seda, o cabelo desgrenhado, após uma noite lendo sobre milagres modernos em seu tablet. Ele parou, observando a cena com uma emoção contida. Helena, você parece um anjo. Como se sente? Ela correu para ele, um trote leve, mas real. E ele a ergueu nos braços, sentindo seu peso leve como uma pluma. Melhor que nunca, papai. Vamos ao parque? O Mateus prometeu vir. Ricardo assentiu, o coração apertado por uma mistura de alegria e dúvida persistente. Na noite anterior, ele havia pesquisado mais. Artigos sobre fé e cura, testemunhos de remissões inexplicáveis em hospitais renomados. Sua mente analítica resistia, mas o brilho na filha o forçava a questionar. Sim, vamos, mas eu levo o carro blindado e Marta vem junto. Quero conhecer esse menino direito. Sofia preparou uma cesta maior dessa vez. Pães integrais com queijo mineiro, frutas tropicais e até doces de leite que Helena adorava. Enquanto comiam, Ricardo ligou para o Dr. Ramos. Doutor, Helena está melhor. Marque uma consulta urgente. A resposta veio animada. Venham logo, isso pode ser um avanço. No Parque Ibirapuera, o sol aquecia o gramado verde, onde famílias espalhavam mantas e crianças corriam atrás de frisbees coloridos. O lago brilhava como um espelho, com cisnes deslizando graciosos. A família Almeida chegou pontualmente, Ricardo ajudando Helena a sair do carro com cuidado, embora ela insistisse em caminhar sozinha por alguns passos. Olha, papai, eu consigo! Ele sorriu, orgulhoso. Instalados sob a mesma árvore do dia anterior, eles esperaram. Sofia espalhando a comida, enquanto Marta monitorava os sinais vitais de Helena. Tudo normal, milagrosamente. De repente, Helena avistou uma figura magra se aproximando pela trilha de cascalho. Ali é o Mateus. Ele caminhava devagar, carregando um punhado de pedras lisas que encontrara no riacho,
polidas pelo tempo como joias naturais. Parou a uma distância respeitosa, acenando timidamente. Bom dia a todos. Posso me juntar? Ricardo se levantou, estendendo a mão, um gesto que surpreendeu até Sofia. Sente-se, Mateus, e obrigado por ontem. Helena não para de falar de você. O menino apertou a mão firme do homem, sentindo o calor da palma calejada de trabalho. Sentou-se na manta, aceitando um pedaço de pão com queijo, que devorou com gratidão contida. Obrigado, senhor. É muito bom. A conversa começou leve. Helena perguntou sobre a vida dele, e Mateus contou com detalhes vívidos, evitando os aspectos mais sombrios. Eu gosto de ver o nascer do sol da ponte estaiada. Parece que Deus pinta o céu só para mim. Ricardo ouvia, fascinado apesar de si. Você acredita mesmo nisso tudo, né? Deuses, milagres? Mateus assentiu, sério. Sim, senhor. Minha mãe me ensinou. Antes do fogo, ela dizia que a fé move montanhas. E eu vi acontecer. Curei um amigo com perna quebrada. Ele anda agora, jogando bola na rua. Helena, animada, mostrou como respirava fundo sem esforço. Viu, papai? Ele é especial. Ricardo, impulsionado pela curiosidade, perguntou: Me conte mais sobre esse dom. Como funciona? Mateus hesitou, olhando para as mãos. É oração, Senhor. Eu sinto uma luz quente aqui dentro. Apontou o peito. E as palavras vêm. Não eu, é Deus. Sofia, tocada, ofereceu mais comida. Você come pouco, coitado. Quer levar algo para seus amigos? Mateus corou. Eu, sim, obrigada, dona. Então veio o pedido inevitável de Helena. Reza de novo, Mateus, para garantir? Ricardo surpreendentemente concordou. Faça, eu assisto. Mateus fechou os olhos, a voz ganhando profundidade, como um pastor em uma praça lotada. Senhor Todo-Poderoso, tu que respiras vida em Adão, continua tua obra em Helena. Fortalece seus pulmões, expande-os como velas ao vento, para que ela dance e cante sem fadiga. Protege esta família, une-os em tua graça. Amém. Um silêncio sagrado caiu, quebrado apenas pelo canto de pássaros. Helena se levantou devagar, sem a cadeira, e deu passos firmes pelo gramado. Eu ando. Papai, olha! Ricardo correu para ela, lágrimas nos olhos, abraçando-a forte. Meu Deus, é verdade! Sofia chorava abertamente, e até Marta aplaudiu, atônita. Isso não é ciência, é milagre. Eles passaram a tarde juntos, como uma família improvisada. Mateus contou histórias de como curara uma gata ferida na favela, que agora tinha filhotes, de noites rezando para que chovesse e aliviasse a sede do sem-teto. Helena ria, correndo curtas distâncias e voltando ofegante, mas feliz. Ricardo, vendo a transformação, abriu o coração. Mateus, sua vida é dura, por que não aceita ajuda? Venha para casa conosco. O menino recuou, assustado. Eu, não sei, senhor, a rua é o que conheço. Mas Helena insistiu. Por favor, você pode ficar no quarto de hóspedes, eu te mostro meus livros. Após hesitação, Mateus assentiu. Se Deus quiser, sim. No caminho para a mansão, no carro luxuoso, Ricardo dirigiu devagar, processando tudo. Você salvou minha filha, rapaz. O que eu posso fazer por você? Mateus olhou pela janela, vendo a cidade passar. Só, me deixe ajudar mais gente como ela. Em casa, Sofia preparou um banho quente para ele, com roupas limpas, uma camiseta nova e calças jeans que cabiam perfeitamente. Helena o levou para o jardim, onde brincaram com uma bola de praia, ela correndo como nunca. Você é da família agora, gritou ela. Jantaram juntos, bife ao molho com batatas assadas, Mateus comendo com olhos arregalados. Ricardo observava, o ceticismo derretendo como gelo ao sol. Mas nem tudo era perfeito. Naquela noite, enquanto Mateus dormia em uma cama macia pela primeira vez em anos, Ricardo recebeu uma ligação do hospital.
O doutor Ramos queria exames imediatos. Traga a menina amanhã. E quem é esse curandeiro que mencionaram? Ricardo hesitou, mas marcou. No escuro do quarto, ele orou pela primeira vez em décadas. Se for real, mostra-me o caminho. Helena, no corredor, escutava o som da respiração própria, profunda e ritmada. Obrigada, Mateus, sussurrou para o ar. Enquanto isso, nas ruas, Joãozinho procurava o amigo, preocupado com os rumores de batidas. Onde você se meteu, irmão? A ponte entre mundos se fortalecia, mas testes viriam. O sol da manhã banhava os jardins com uma luz dourada, filtrando-se pelas janelas panorâmicas da mansão Almeida e projetando padrões dançantes no piso de madeira nobre do hall de entrada. Mateus acordara confuso em meio aos lençóis macios de algodão egípcio. O quarto de hóspedes com paredes bege e móveis minimalistas, parecendo um palácio de contos de fadas. Pela primeira vez em anos, ele dormira sem o barulho das sirenes ou o frio cortante do concreto. Em vez disso, sonhara com sua mãe, que sorria aprovando sua escolha de ficar. Levantou-se devagar, os pés tocando o tapete persa macio, e olhou-se no espelho alto. As roupas novas, uma camisa polo azul e bermuda caque, o faziam parecer outro menino, quase irreconhecível. É real? Murmurou tocando o tecido. Sofia batera à porta minutos antes, trazendo um café da manhã em bandeja. Panquecas fofas com mel, frutas frescas e suco de manga. Bom dia, querido. Desça quando quiser. Helena está ansiosa para brincar, dissera ela com um sorriso maternal que aquecera seu coração. Helena, já no jardim ensolarado, corria de um lado para o outro com uma bola de vôlei, os cabelos loiros soltos ao vento, o vestido amarelo esvoaçando como asas de borboleta. Seus pulmões, antes prisioneiros de uma dor constante, agora se expandiam livres, cada respiração um hino silencioso à gratidão. Mamãe, olha como eu corro, sem cansar! Gritava ela, rindo alto, um som cristalino que ecoava pelas roseiras podadas. Sofia observava da varanda, as mãos unidas em oração muda, ainda incrédula com a transformação. Ricardo, de terno cinza impecável, preparava-se para uma reunião virtual no escritório adjacente, mas pausara para assistir. É como se os anos de sofrimento tivessem evaporado, pensou ele, o peito apertado de emoção. Ele havia passado a noite acordado, conversando com Sofia sobre o futuro. Adoção legal para Mateus, talvez uma fundação para ajudar crianças de rua. Seu ceticismo derretia, substituído por uma fé hesitante, como um homem cego começando a enxergar. Mateus desceu as escadas curvas, hesitante, e encontrou a família reunida no café da sala de jantar. Bom dia, disse timidamente, sentando-se ao lado de Helena. Ela o cutucou brincalhona. Você dormiu como pedra. Vem, vamos jogar no jardim depois do médico. Ricardo ergueu os olhos do tablet, onde lia relatórios da Almeida Tech. Bom dia, filho. Como foi a noite? Melhor que a rua? Mateus assentiu, corando. Muito, senhor. Obrigado por tudo. A conversa fluiu leve. Sofia perguntou sobre sua família e Mateus contou com voz suave sobre a mãe costureira, que costurava vestidos à noite à luz de vela, e o pai pedreiro, que contava piadas ruins para animar os dias duros. Eles me ensinaram a orar, concluiu ele. Helena ouvia fascinada. Você é corajoso, Mateus. Eu teria medo da rua. Ele sorriu. Medo tem todo mundo, mas Deus é maior. O trajeto para o hospital sírio-libanês foi tranquilo no SUV espaçoso, com ar-condicionado suave e música clássica ao fundo. Helena tagarelava o tempo todo, descrevendo planos para ensinar Mateus a nadar na piscina da casa. Ricardo dirigia, mas sua mente vagava para o passado. Ele mesmo fora pobre uma vez, vendendo frutas na feira de Belo Horizonte
antes de ganhar uma bolsa em engenharia. Talvez eu seja como ele. Refletiu. No hospital, o Dr. Ramos os recebeu em uma sala branca e esterilizada, cheia de máquinas bipantes e diplomas na parede. Vamos aos exames, Helena, disse ele, ajustando o estetoscópio. Ela subiu na maca sem reclamar, enquanto Marta preparava os aparelhos. Mateus esperava na sala adjacente com Sofia, orando silenciosamente. Senhor, confirma o milagre. Os resultados vieram rápidos: tomografia, testes de função pulmonar, análises de sangue. O doutor Ramos folheava os laudos no computador, os óculos escorregando no nariz. Inacreditável. A fibrose regrediu. Os tecidos estão se regenerando, como se uma força externa interviesse. Níveis de oxigênio em 98%. Helena, você é um caso de estudo. Ricardo apertou a mão da esposa, atônito. Então, ela está curada? O médico hesitou. Não diria curada, mas em remissão total. Monitore, mas parabéns. Helena pulou da maca, abraçando Mateus, que entrara. Você fez isso, meu herói. O doutor o olhou curioso. Você é o curandeiro. Gostaria de conversar sobre isso. Mateus baixou os olhos. Não sou eu, doutor. É Deus. De volta à mansão, a euforia era palpável. Sofia preparou um almoço festivo: moqueca de peixe com arroz de dendê, farofa crocante e salada de folhas orgânicas, aromas que enchiam a casa de calor brasileiro. Sentados à mesa longa, brindaram com suco de maracujá. A Mateus, o anjo que Deus nos enviou, propôs Ricardo, erguendo o copo. O menino corou, mas sorriu. Helena contou anedotas do hospital, imitando o médico com voz grave, fazendo todos rirem. Ele parecia um peixe fora d'água. Depois do almoço, no jardim, eles brincaram. Mateus ensinava Helena truques com a bola que aprendera na rua, como chutar alto e girar. Ela corria atrás, sem ofegar, e Sofia batia palmas. Ricardo observava de uma espreguiçadeira, telefonando para seu advogado. Prepare papéis de adoção, quero tudo legal. O advogado, surpreso, confirmou. Para o menino da rua? Você tem certeza, Ricardo? Absoluta. Ele salvou minha filha. Mas sombras do passado espreitavam. Enquanto brincavam, um carro da polícia parou na rua em frente à mansão. Dentro, o oficial Silva, um homem corpulento com bigode grisalho, folheava relatórios. Ele investigava meninos de rua desaparecidos na operação recente e ouvira rumores sobre um curandeiro sumido. Mateus, 12 anos, incêndio em Paraisópolis. Lia ele. Um vizinho anônimo, talvez invejoso do repentino hóspede, havia ligado, denunciando um mendigo na casa rica. Silva anotou o endereço, planejando uma visita discreta. Dentro do jardim, Mateus sentiu um arrepio, como um aviso divino. Algo vem, pensou, mas continuou brincando para não alarmar Helena. À tarde, Ricardo levou Mateus para um passeio pela cidade, no Mercedes conversível, o vento bagunçando os cabelos do menino. Quero te mostrar meu mundo, disse ele, parando em um café chique na Oscar Freire, onde pediram açaí com granola. Conversaram profundamente. Ricardo sobre sua ascensão na Tec, das noites programando em um porão até fundar a empresa. Mateus sobre a fé que o sustentava. Você me faz questionar tudo. Eu via a vida como código, input, output, mas isso é mais. Mateus assentiu. Deus escreve a história, Senhor. Nós só seguimos. Em um parque próximo, Ricardo comprou sorvetes e ligou para Joãozinho, o amigo de Mateus, usando o número que o menino dera. Seu amigo está seguro aqui. Venha visitá-lo amanhã. Joãozinho, do outro lado da linha, em um orelhão sujo, chorou de alívio. Obrigado, Senhor. Ele é especial. A noite caiu serena, com estrelas visíveis além da poluição luminosa. A família jantou na varanda, frango assado com ervas,
legumes grelhados e vinho para os adultos. Helena adormeceu cedo, exausta de alegria, no colo de Sofia. Ricardo e Mateus ficaram acordados, sentados em poltronas de couro na biblioteca, rodeados de livros de negócios e arte. Eu vou criar uma fundação, anunciou Ricardo, para crianças como você, moradia, educação, ajuda médica. Com seu dom, podemos mudar vidas. Mateus arregalou os olhos. Eu ajudo, Senhor, mas é para Deus a glória. Eles oraram juntos pela primeira vez, vozes unidas em uma prece simples. Obrigado pela família, pela cura, pelo futuro. Mas à meia-noite, o interfone tocou. O porteiro avisou. Polícia na portaria, senhor, perguntando por um menino. Ricardo desceu, coração acelerado, deixando Mateus no quarto. No portão, o oficial Silva mostrou o distintivo. Recebemos denúncia de um menor de rua aqui. Mateus, após incêndio, pode ser perigoso. Ricardo manteve a calma. Ele está sob meus cuidados. Papéis de adoção em processo. É herói aqui. Salvou minha filha. Silva hesitou, checando o rádio. Vou verificar, mas se for verdade, ele fica. Ricardo convidou-o para entrar, oferecendo café. Veja você mesmo, ele é família agora. O oficial subiu, encontrando Mateus orando na janela. É você o curandeiro? Mateus assentiu. Só rezo, Senhor. Silva, tocado pela humildade, recuou. Tudo bem, mas fiquem de olho, a rua não perdoa. Partiu, deixando alívio. De volta ao quarto, Ricardo abraçou o menino. Você é seguro agora. Amanhã assinamos os papéis. Mateus chorou baixinho. Obrigado, pai. A palavra escapou, selando laços. Nas ruas, Joãozinho sorria, sabendo que o amigo encontrara lar. A jornada se aproximava do fim, com corações transformados. O sol escaldante de meio-dia se derramava sobre a vibrante São Paulo, tingindo de ouro as avenidas movimentadas onde o caos organizado do tráfego se misturava ao burburinho de vozes e buzinas. Na mansão dos Almeida, aninhada nos bairros nobres dos Jardins, o ar era de uma paz profunda, como se o mundo lá fora pausasse para celebrar a vitória da família. Mateus, agora com o sobrenome Almeida oficializado após a cerimônia simples no cartório da Luz naquela mesma manhã, caminhava pelo jardim amplo, os pés descalços, afundando na grama macia e úmida pelo orvalho residual. Ele vestia uma camisa social branca impecável, comprada especialmente para o dia, que contrastava com sua pele bronzeada pelas ruas. O crucifixo de prata, presente de Sofia, balançava em seu peito, um lembrete constante da jornada que o trouxera até ali. Obrigado, pai, por este lar, murmurou ele, erguendo os olhos para o céu azul sem nuvens, onde pássaros cantavam uma sinfonia de gratidão. A adoção fora um processo surpreendentemente fluido. Ricardo, com seus contatos influentes no mundo dos negócios, convocara um juiz amigo que, ao ouvir a história de cura e fé, acelerara os trâmites burocráticos. Vocês formam uma família abençoada. Cuide deles, filho, dissera o magistrado, apertando a mão de Mateus com um sorriso paternal. Helena, a menina de 10 anos que outrora mal conseguia dar um passo sem auxílio, agora corria livre pelo gramado como um cervo selvagem, os cabelos loiros esvoaçando ao vento quente, o vestido florido amarelo rodopiando em torno de suas pernas finas. Seus pulmões, antes atormentados pela fibrose cística implacável, expandiam-se com respirações profundas e ritmadas, cada inspiração um testemunho vivo do milagre. Ela chutava uma bola de futebol vermelha com vigor, o som surdo ecoando contra a cerca de madeira polida, e gritava animada: Mateus, vem pra cá, irmão. Você é o goleiro hoje. Não vai me deixar marcar de novo. Seu riso era contagiante, um som puro e alto que preenchia o jardim, dispersando as sombras dos anos de sofrimento.
Sofia, de pé na varanda envidraçada, com um avental florido sobre o vestido leve de linho, observava a cena com olhos marejados, as mãos unidas em uma prece silenciosa. Ela recordava as noites intermináveis ao lado da cama da filha, contando histórias para afastar o medo, e agora via Helena não como uma doente, mas como uma criança plena de vida. Eles são inseparáveis, pensou, o coração transbordando de uma alegria que parecia infinita. Ricardo, no escritório amplo com vista para o jardim, desligava uma chamada de vídeo com sua equipe executiva da Almeida Tech, o laptop ainda aberto em planilhas de projeções financeiras. Vestindo um terno cinza claro sob medida, ele se permitia um raro momento de relaxamento, apoiando-se na cadeira de couro giratória. Sua mente, acostumada a calcular riscos e retornos, agora se voltava para o legado que construía. A Fundação Mãos de Cura, batizada em homenagem ao dom de Mateus, seria lançada oficialmente na próxima semana. 10 milhões iniciais para abrigos em Paraisópolis, programas de saúde gratuita e educação para crianças de rua. Anunciara ele na reunião, descrevendo parcerias com hospitais e igrejas locais. Incluírem testemunhos anônimos de curas. Nada de espetáculo, mas de esperança real. Os executivos, inicialmente céticos, haviam se calado ao ouvir a história pessoal de Ricardo, um menino das ruas curando sua filha. Ele se levantou, caminhando até a janela para ver os filhos brincando, e sentiu uma paz que nenhum contrato bilionário jamais proporcionara. A família se reuniu à mesa de piquenique, montada sob uma pérgola coberta de trepadeiras floridas, onde o aroma de jasmins se misturava ao cheiro fresco da grama cortada. Sofia servia o almoço com esmero. Salada de quinoa salpicada com abacate maduro e tomate cereja, filetes de peixe grelhado regados com molho de limão e ervas, acompanhados de sucos de abacaxi gelado em jarros de cristal. Brindemos a nossa família completa, propôs Ricardo, erguendo o copo com um sorriso genuíno, os olhos brilhando atrás das lentes dos óculos de armação fina. Os copos tilintaram em uníssono, Mateus com um gole hesitante, Helena com empolgação infantil. Ao Mateus que nos salvou, acrescentou ela, cutucando o irmão adotivo. Ele corou, baixando os olhos para o prato. Não fui eu, mana. Foi Deus que nos uniu. Sofia acariciou o cabelo dele, maternal. Você é nosso instrumento, querido. O que quer estudar agora que tem escola? Mateus pensou, mastigando um pedaço suculento de peixe. Talvez teologia, para entender melhor os milagres. E negócios, como o papai, para ajudar a fundação. Ricardo riu, orgulhoso. Boa escolha, filho. Você lidera as orações nos abrigos. Vamos resgatar dezenas como você fez comigo. Enquanto o almoço prosseguia, com conversas leves sobre planos de viagem, uma ida à praia de Ubatuba no próximo mês. Um carro preto parou na entrada da mansão. Joãozinho, o amigo leal de Mateus da vida de rua, desceu, guiado pelo motorista particular de Ricardo. Vestindo roupas novas, jeans limpo e camiseta estampada, ele parecia transformado, mas o sorriso largo era o mesmo. E aí, irmão, tá vivendo como rei agora? Brincou, abraçando Mateus forte o suficiente para derrubar o copo de suco. Helena pulou da cadeira, curiosa. Você é o Joãozinho? O que o Mateus curou na perna. Ele assentiu, sentando-se e aceitando um prato cheio. É, uma quebra feia de cair de um telhado pedindo esmola. No dia seguinte, andei como novo. Ele é tipo um super-herói de rua. Sofia encheu o prato dele com mais peixe, materna. Fique à vontade, querido. A fundação tem um lugar para você e seus amigos. Joãozinho comeu vorazmente, contando histórias vívidas da vida nas ruas.
As brigas por um pedaço de pão na feira livre, as noites frias sob viadutos com chuva martelando o concreto, mas também as risadas compartilhadas ao redor de fogueiras improvisadas. Agora, com isso aqui, a gente pode estudar, comer direito. O senhor Almeida é o cara. Ricardo sorriu, batendo no ombro dele. Chame de pai, rapaz. Venha morar conosco até o abrigo ficar pronto. A tarde se desenrolou em uma sinfonia de alegria pura. Um jogo de futebol no jardim, com Helena marcando gols acrobáticos que deixavam Mateus rindo no chão, fingindo derrota dramática. Gol da Copa do Mundo! Gritava ela, pulando em seus braços. Ricardo se juntou, desajeitado em seu terno, chutando a bola com força excessiva e errando o alvo, o que provocou gargalhadas gerais. Sofia capturava tudo com o celular, os flashes, eternizando momentos. Helena e Mateus rolando na grama, Joãozinho defendendo o gol com ferocidade. Mas o passado não se esquecia facilmente. O telefone de Ricardo vibrou com uma ligação do oficial Silva, o policial que investigara Mateus. Almeida, verifiquei os registros. O menino está limpo, mas há uma rede de meninos em Paraisópolis precisando de resgate urgente. Sua fundação pode atuar amanhã? Ricardo confirmou, traçando planos. Equipes com assistentes sociais, orações de Mateus e apoio médico imediato. Vamos salvá-los, oficial. Como salvamos Mateus? Ao entardecer, com o sol pintando o céu de laranja e rosa, a família dirigiu-se à igreja evangélica modesta no centro da cidade, um prédio de tijolos aparentes com vitrais coloridos que filtravam a luz dourada. O pastor Elias, um homem de 60 anos com voz grave e mãos calejadas de anos de serviço comunitário, os recebeu com abraços calorosos na porta. Mateus, meu menino, os anjos cantam sua volta, e essa família, um milagre vivo. O culto vespertino encheu o salão simples de vozes em uníssono, hinos antigos como Quão grande és tu, entoados com paixão, as paredes ecoando a harmonia. Helena sentava entre Sofia e Mateus sussurrando, é como magia boa. No púlpito, Mateus subiu hesitante, convidado pelo pastor. Sua voz, clara e confiante, preencheu o espaço. Irmãos, Deus me tirou das ruas para mostrar seu poder. Curou Helena, me deu uma família. Agora, pela Fundação Mãos de Cura, vamos estender as mãos aos esquecidos. Orem conosco. A congregação se uniu em oração, cabeças baixas, um coro de Amém ecoando. Ricardo, ao lado de Sofia, sentiu lágrimas quentes nos olhos. Ele, o homem de números frios, agora via a fé como uma força tangível. De volta à mansão, o jantar foi um banquete ao ar livre, na varanda iluminada por lanternas penduradas, churrasco defumado com picanha suculenta e costelas, linguiças grelhadas até douradas, farofa crocante com ovos e bacon, salada de rúcula com queijo coalho e maionese caseira cremosa. O aroma preenchia o ar, misturando-se ao perfume noturno das flores. Joãozinho devorava tudo, elogiando Sofia. Dona, isso é melhor que banquete de rei. Helena planejava alto. Vamos viajar juntos, irmão, para Fortaleza, ver dunas e o mar azul. Eu corro na areia. Mateus ria, limpando o queixo sujo de molho. Sim, mas primeiro, a fundação. Vou rezar pelos meninos como eu era. Ricardo ergueu o copo de vinho tinto suave. Pela família Almeida, pela fé que nos uniu, pelo legado de esperança. A Fundação abre amanhã. Resgates em Paraisópolis, clínicas gratuitas, escolas com orações. Mateus, você é o coração disso. A noite caiu como um manto estrelado, o céu limpo, revelando constelações que Mateus apontava para Helena da janela do quarto. Ela entrou sorrateira, carregando um desenho colorido. Os dois correndo de mãos dadas no parque, com Ricardo e Sofia ao fundo, legendado Irmãos Eternos, Milagre de Deus.
para você para lembrar, disse ela, abraçando-o forte. Boa noite, meu herói. Ele a beijou na testa. Boa noite, mana. Deus te guarde. No quarto principal, Ricardo e Sofia se aninhavam na cama king size, as cortinas balançando com a brisa. Ele nos salvou tanto quanto nós a ele, murmurou ela. Sim, amor. Amanhã o mundo muda. Oraram de mãos dadas, uma prece de gratidão que selava o ciclo. Nas ruas escuras de São Paulo, a Fundação Mãos de Cura já agia. Naquela noite, uma equipe resgatara um menino febril em um beco e Mateus, por telefone, orara à distância. No dia seguinte, o garoto acordou curado. Joãozinho dormia no quarto de hóspedes, sonhando com um futuro de salas de aula e refeições quentes. Assim, a saga de Mateus, o órfão das ruas com o dom da cura, culminava não em um adeus, mas em um alvorecer. Uma família restaurada pela fé, corações outrora endurecidos, agora suaves como argila nas mãos divinas, e um farol de esperança para as crianças esquecidas do Brasil. Das cinzas do incêndio nascera uma chama eterna, provando que o amor de Deus tece milagres onde menos se espera.